Bom dia, ainda, né? 11h58 do dia 22 de março de 2023. Nós estamos aqui para mais um semanário de oração. Hoje o nosso assunto é o perdão, coração pulsante do Evangelho, que nos ensina o Senhor por toda a sua palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse. O assunto é esse, perdão, porque o homem distanciou-se de Deus, separou-se do Senhor e, ao fazer, tornou-se necessitado do perdão. Que Deus nos ajude, pois o assunto é de fato muito difícil, que o Senhor nos conforte desde já, escute até o final. Se alguma coisa você não simpatizar ou não gostar, assista até o final, veja até o fim e escute o que nós vamos dizer hoje e, julgo eu, pode ser muito importante para você. E nós vamos começar com uma oração. Muitas pessoas estão precisando de oração. Nesse instante, a que eu conheço que está mais precisando é o meu concunhado Aldo, esposo de minha cunhada Osana. Ele se encontra hospitalizado, enfrentando uma série de dificuldades. Que o Senhor esteja com ele agora, que o Senhor retire dele todo medo, toda intranquilidade, que o Senhor o visite com segurança de sua presença, com segurança do seu amor, com firmeza nele, no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus o assista agora nessa hora, mais um momento difícil que ele está passando em sua vida. Ele é muito precioso para nós e nós estamos aqui em oração por ele. Também a nossa irmã Edna Costureira, que Deus abençoe seus olhos, sua vida, sua saúde. Também a mãe de nossa irmã Jance, Deus abençoe a irmã Jance, nosso irmão João Felipe, a toda a sua família e a sua mãe. Deus seja com ela, retirando dela essa enfermidade, ajudando-a a passar por esse momento. O mesmo com a tia de Elaine, que Deus a abençoe, a tia de nossa irmã Elaine, que Deus a ajude nos seus momentos de enfermidade. A todos a nossa oração, a todos que sofrem, a todos que passam por algum tipo de dificuldade de saúde, mas principalmente aqueles que passam pela maior de todas as dificuldades da vida, que é a ausência de Cristo. Que o Senhor Jesus os visite, que o Espírito Santo, na autoridade do Pai, os conduza até Jesus e por Jesus sejam todos perdoados, transformados e salvos no poder do Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. E sendo assim, nós vamos orar por todos aqueles que nós citamos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em primeiríssimo lugar, não porque nós o amamos, e o Senhor sabe que nós o amamos, mas por quem está agora passando um momento mais difícil, nós te imploramos por Aldo. Visita o Senhor, esteja com ele nesses momentos tão difíceis. Assiste o Senhor, que teu poder o visite, transformando seu coração, não só o físico, mas o entendimento. Que o Senhor lhe dê a paz, dê segurança, dê tranquilidade, o assista e que ele seja dependente de ti em todos os sentidos. Veja isso, a visão dele possa abrir, ele possa entender que o Senhor Jesus é a solução de todos os seus problemas. O principal, a ausência do próprio Cristo, é o maior problema de todos nós. Nós acreditamos que ele confia em ti e que isso seja de fato a verdade, que ele confie no Senhor em todos os seus caminhos e no Senhor obtenha a paz. Pelo Senhor, pela obra do Senhor e Salvador Jesus, nosso Deus, Aldo encontre paz, tranquilidade, saúde, se restabeleça e leve adiante a sua vida para a glória do Senhor. Também te pedimos por nossa irmã Edna Costureira,
a visita, Senhor, também lhe concede entendimento correto, liberta, Senhor, de todo mal, lhe dota de saúde e de paz. O mesmo para com a nossa irmã Jância, sua mãe, seu esposo e toda a sua família, e também pela tia de Elaine, imploramos que o Senhor a visite, que o Senhor abra o seu coração. E a todos estes que foram citados, da mãe de nossa irmã Jância, ao nosso querido Aldo, que o Senhor derrame sobre todos, sobre nossa irmã Edna e sobre todos, tua graça, tua misericórdia e o teu amor. Sê com todos, Senhor, visita, Senhor, a todos, aqueles que não foram citados, mas que estão precisando, ouvindo agora esse humilde trabalho, desperta-os e encaminha-os para ti. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Meus queridos, meus amados, hoje o assunto é o perdão. E o que vem a ser o perdão? O que é o perdão? No conciso dicionário de teologia do Millar Erickson, ele define perdão da seguinte maneira, de uma forma muito simples, muito simples. Ele diz assim a respeito do perdão. O que vem a ser o perdão? Perdão é libertação das consequências do pecado. Deus pratica o perdão e espera que os seguidores, os seus seguidores, também o façam. Interessante. Perdão nada mais é do que libertação das consequências do pecado. Deus pratica o perdão e espera que nós, os seus seguidores, nós façamos isso também. E na palavra do Senhor? Eu acredito que o dicionário está correto. Perdão é exatamente isso. Mas, e na palavra do Senhor? Quando nós abrimos a santa palavra do Senhor, numa passagem maravilhosa, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 2, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 2, o nosso querido Senhor Jesus diz, todos nós conhecemos, né? O contexto é o paralítico de Cafarnaum, perdão. O paralítico de Cafarnaum é o contexto. E quando nós lemos o versículo 2, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, disse o Senhor Jesus, né, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Filho, tem de bom ânimo, perdoado, né, te são os teus pecados. Os seus pecados estão perdoados. Tem de bom ânimo a palavra do Senhor Jesus. Leia com calma o contexto e você vai entender do que o Senhor está falando com tanta força e com tanto amor. Outra passagem também muito importante, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos. A Bíblia toda ela fala sobre perdão, mas nós só vamos ver 3 passagens hoje. Atos dos Apóstolos, o 3º capítulo, versículos 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. E diz o texto que o seu Cristo havia de padecer. Isso é o que foi anunciado por todos os profetas. E diz mais a palavra do Senhor, agora versículo 19, arrependei-vos, diz o texto, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Repetindo, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E no versículo 20, a fim de que na presença do Senhor venham tempos
de refrigério. Na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já vos foi designado Jesus. E que ele envie o Cristo que já vos foi designado Jesus. Última passagem, nós abrimos o livro do Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, um dos textos que mais queridos pessoalmente para a minha vida, e acredito que será para a sua também, você já conhece com certeza. Se não conhece, eu vos apresento Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Vejam como o Senhor Jesus é importante. Deus é muito importante. O Senhor Jesus é Deus. Muito importante o Senhor Jesus, né? Aí o texto conclui assim, segunda parte do verso: aquele que nos ama e, diz o texto, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama, Jesus, e por seu sangue, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Aí você diz: gostei dos textos, são muito interessantes, mas pastor, eu não consigo me perdoar. Você já parou para pensar que isso não é cristianismo? Que isso não... ninguém tirou isso de lugar nenhum, porque isso não existe em lugar algum. Na preparação dessa mensagem sobre perdão, eu revisitei os meus humildes conhecimentos de psicologia, disciplina que nós estudamos modestamente, 4 semestres de psicologia no seminário, introdução à psicologia, história da psicologia, psicologia 1 e psicologia 2. Não sei se hoje em dia ainda é assim, mas foi um tempo interessante ver, né, nos estudos teológicos. Deixa eu pegar aqui, basicamente 2 livros, né, usados, elementos de psicologia e sistemas e teorias em psicologia. Existem muitos outros livros, muito material, farto material sobre o assunto, mas é interessante observar que a psicologia, ela não lida com perdão. Ela não lida com perdão, a psicologia lida com culpa, a psicologia lida com complexos gerais assim de culpa, os aliviando com o enfrentamento do problema que a pessoa passa em sua vida por conta da culpa, e isso vira uma doença mesmo. O complexo de culpa é uma doença, né, séria, que avassala, é avassaladora, no sentido de que transtorna a vida da pessoa em todos os sentidos, e, além disso, pode levar, em alguns casos, como em Judas na Bíblia, né, no caso de Judas, a culpa, o remorso mortal tomou conta do seu coração e ele se matou por orgulho, por remorso, por culpa insolúvel, por todo o mal que existia no seu coração, todo o ódio de Judas por Cristo durante toda a sua vida. Ele nunca quis ser perdoado por Jesus, ele preferiu morrer em sua culpa. Mas isso existe sim, existem pessoas que têm complexo de culpa, existem pessoas que estão a todo tempo culpadas, sentindo-se culpadas, e isso pode dar origem a essa frase: eu não consigo me perdoar. Bom, não vai conseguir mesmo, porque perdão não é de dentro. Você não consegue se perdoar, porque todo mal feito, tudo que nós fazemos, tudo que nós fizemos de errado em nossas vidas está lá no passado, e nós não podemos alterar. Vocês já notaram isso? Tudo quanto nós fizemos de errado em nossas vidas está lá no passado e nós não podemos alterar. Então isso é um argumento para mostrar
que a nossa incapacidade de alterar o que nós fizemos impossibilita qualquer tentativa de nós nos perdoarmos a nós mesmos. Outro sinal errado em nossas vidas, quando nós enunciamos eu não consigo me perdoar, não é outra coisa senão a ideia de autocomplacência. Você pode estar dizendo isso porque você não quer ser perdoado, você não aceita ser perdoado, você não aceita o perdão de ninguém. Talvez você aceitasse o seu, porque você é autocomplacente. Você, na verdade, não acredita que fez nada errado. Então, são dois casos diferentes, mas que convergem para a mesma situação. A pessoa ela colocou em sua cabeça, ela se automedicou com a ideia de que não consegue se perdoar, né? De tão mal que ela se sente, ou por um complexo doentio, mórbido, de culpa, ou então porque ela é autocomplacente e não vê nenhuma necessidade de ninguém a perdoar. Então ela não vai para a Bíblia, não vai para Deus, ela não trata do que a psicologia não trata. A psicologia não acredita no conceito do pecado. Consequentemente, a cura da culpa para a psicologia é outra coisa e não pode ajudar. E pode, se for um complexo de culpa, com certeza a psicologia pode atenuar aquilo ali, ajudar você nesse caso. Mas não vai tirar o seu problema, porque o seu problema é muito mais profundo, o nosso problema é muito mais profundo do que um mero, mais perigoso e mórbido complexo de culpa. Como a autocomplacência é indício de um problema também muito sério em nossas vidas, que nós somos cínicos às vezes e não acreditamos que fizemos mal algum a quem quer que seja. A situação é muito complicada se você a tratar dessa forma. Você vê a situação como algo meramente humano de dentro do homem. Nós estamos muito dentro de nós mesmos. E essa é a nossa geração, o nosso tempo, essa coisa do interior e se descobrir e se entender. E isso faz com que o evangelho fique soterrado em meio a toda essa busca de, olhando para si mesmo, encontrar a solução dos seus problemas. Tem que olhar para fora. Então o perdão, ele vem de fora, ele não vem de dentro. Outra razão que você não pode se perdoar é muito simples. Perdão é um dom de Deus, perdão é uma ação de Deus, uma vez castigado o pecado. Deus mesmo não pode perdoar se o pecado não for castigado. Deus não só crê, Ele sabe, Ele entende e Ele nos mostra a realidade do pecado em nossas vidas e em nosso mundo, como Ele deu uma solução para isso. Ele castigou os nossos pecados em Jesus. Eu já estou adiantando, que o tempo está passando, eu preciso adiantar. Então você para pensar. A outra grande razão por que você não pode se perdoar é o fato de que o perdão vem de Deus e dos outros a quem você ofendeu. Você não pode se perdoar porque você, em primeiríssimo lugar, ofendeu a Deus, depois ofendeu aos outros e agora está se destruindo por causa disso. O perdão tem que vir daqueles que nós ofendemos. E aquele que nós ofendemos, o Salmo 51, é maravilhoso quanto a isso, explica isso de uma forma muito detalhada. Contra ti somente pequei, diz a palavra do Senhor. Mesmo que tenhamos ofendido a outras pessoas, o ofendido principalmente, o primeiro ofendido, o mais importante a ser ofendido, e no contexto do Salmo 51, é Deus, essencialmente, mesmo que seja pecado contra minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meu pecado é contra Deus. Então Deus é o ofendido, só que o ofendido é compadecido. O ofendido tem compaixão de nós. Ele nos ama e com seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Se você entendeu o conceito, é muito simples. Eu não posso me perdoar, porque se eu me perdoasse, eu tornaria desnecessária a obra do Evangelho. Eu, como crente, jamais vou aceitar
o auto-perdão, o perdão de mim mesmo, por mim mesmo, isso pelo simples fato de quem perdoa é outro, o ofendido, não o ofensor. O ofensor precisa ser perdoado, jamais se perdoar. Tá certo, não se perdoe, porque você não pode se perdoar. Você necessita desesperadamente do perdão de Deus, do perdão que vem de fora e dos outros também. Coisa mais doce, a palavra mais doce que alguém pode dizer ao outro, se alguém pedir perdão de alguma coisa, outorgue ao outro. Isso sim você pode fazer. Sem esquecer, que perdoar não é esquecer. Sem nenhuma dessas psicologias baratas, modernas, não é a psicologia séria que existe, que é uma ciência, mas toda essa psicologia barata, essa psicologia, essa coisa, essas brincadeiras de manipulação popular que existe entre as pessoas, não use isso. Seja sincero e honesto. Você pode perdoar, mas sem esquecer, fazendo bem a quem te machucou, a quem te feriu. Isso é cura, isso é outro assunto que nós já tratamos aqui com vocês. Mas o fato é que perdão, a essência do perdão é dar ao outro o que ele não merece, mas precisa, que é o perdão, a assistência, o cuidado, a presença, o amor. E é isso o Evangelho, Deus faz isso, Deus faz exatamente isso. Quando nós voltamos lá para Mateus, o rapaz paralítico de Cafarnaum, agora, né? Bem direitinho, o Senhor Jesus, e eis que lhe trouxeram, versículo 1, um paralítico deitado numa cama. Uma ótima oportunidade para o Senhor Jesus mostrar os seus poderes de cura, né? Mas o problema, a primeira doença, a primeira enfermidade da qual todos nós padecemos é pecado. Nós precisamos, e não é isso que a Bíblia enfatiza. O pecado é o problema. A Bíblia enfatiza a solução. E a solução do pecado é o perdão, que vem de Deus, que vem de fora, do coração de Deus para o nosso coração, do entendimento de Deus. Castigado Jesus, a vítima inocente, pelos meus pecados, o culpado, o ofensor de Deus, ofendi a Deus a minha vida inteira, e eu preciso, você precisa, nós precisamos ouvir o que o Senhor Jesus disse àquele paralítico. Depois nós sabemos que Jesus o curou da paralisia. Não pela fé do paralítico, mas pela fé do pessoal que estava lá trazendo o paralítico. Porque o problema do paralítico não era o problema de estar paralítico. O problema do paralítico era de estar condenado por seus pecados. Era esse o problema. O problema dessas igrejas e desse evangelho e tudo isso que nós temos visto nos últimos 40 anos em nosso país e no mundo inteiro isso tem crescido, né? São igrejas para pessoas boas, que só precisam de um milagre, só precisam de uma assistência, só precisam de uma prosperidade. Isso não existe, é embromação, enrolação. Existe no sentido que o pessoal investe, dizima, oferta, faz fogueiras, leva seus bens, levam, né, tudo que tem para entregar ali naquele contexto, porque são pessoas boas na cabeça deles, né, que estão em negação, não tem nenhum problema em suas vidas, a não ser estar faltando uma bênção. Se você foi em alguma igreja procurar isso, você está pecando. E essas igrejas que estão fazendo isso estão pecando. E essas pessoas que estão ensinando isso estão pecando. Essas pessoas são pecadores, assim contumazes. São pecadores em ação, assim. Isso é pecado explícito, para todo mundo ver. Só que como eles estão em negação, eles estão capazes de ver. O paralítico aqui, o problema dele não era a paralisia. O paralítico de Cafarnaum, o problema dele era o pecado. Como é o meu problema, é o seu problema, é o problema do mundo inteiro. Mas a Bíblia, repito, não está enfatizando o problema. A Bíblia está enfatizando a solução. Uma vez conhecida
uma perfeita diagnose da enfermidade, do problema, a cura. Se existe antídoto, no caso aqui existe o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus diz assim ao paralítico, diz assim: filho, tem bom ânimo, te anima, paralítico, com câncer, seja lá qual o seu problema, te anima, porque eu vou curar o teu problema? Não, pode ser, Jesus pode te curar. Ele pode te curar hoje, nós oramos e Jesus pode te curar. Você pode orar aí onde você está e Jesus te curar. Pedir, e mesmo sem você orar, Jesus pode te curar. Jesus é absolutamente poderoso. Jesus é Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Em completo acordo com o Pai e o Espírito Santo, o Deus triuno, Jesus pode agir em tua vida e curar você. Não tem nenhuma dificuldade nisso. Só se Ele quiser. Se Ele não quiser, não vai acontecer. Mas uma coisa que o Senhor Jesus, um milagre que pode acontecer agora, nesse instante, eu tenho certeza que se você nisso crê, vai acontecer, é os seus pecados serem perdoados. Diz a palavra do Senhor: filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Quando nós sabemos que nossos pecados são cancelados, como nós vimos lá em Atos dos Apóstolos, e que vem a partir do cancelamento dos nossos pecados, vem os tempos de refrigério, de paz, talvez a paralisia de alguém, talvez a indisposição de alguém, talvez a enfermidade de alguém, advenha do fato que sua psique está doente de culpa. O Evangelho retira das nossas vidas, meus queridos, toda a culpa, cancela os nossos pecados, refrigera a nossa alma, alivia-nos do peso. Lembram da semana passada? Uma vez aliviado o peso, você pode andar melhor, você pode deixar a paralisia que o pecado, ele de fato faz em nossas vidas. O perdão faz tudo isso. Está no Pai Nosso, está por toda a Bíblia. O perdão é o coração pulsante do Evangelho. E o nosso Senhor Jesus é o Evangelho, como diz com muita propriedade o John Piper. Voltando lá para o Apocalipse, final da Bíblia, facinho, muito fácil de achar. Capítulo 1, versículo 5. Quem é Jesus para você? Esse é o último pensamento hoje dessa humilde mensagem. Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é aquele que nos ama a mim, ama a você, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus é o libertador, o visitador, aquele que habita o coração, a vida daquele que nele crê. Jesus é o precioso, é o maior bem, patrimônio, a riqueza do crente. O crente que tem Jesus, ele é trilionário, trilhardário, sei lá como se diz isso. Ele é tudo de riqueza, ele tem toda a riqueza, todo o pecúnio, todo o patrimônio. Ele tem o universo inteiro porque ele tem Jesus. E quem não tem Jesus pode ter tudo o que quiser e puder adquirir com o seu labor ou com a sua esperteza ou com a desonestidade, seja lá caminho a pessoa escolher para ter as coisas, mas o fato é que não tem nada. Porque quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus tem bom ânimo, tem perdão dos seus pecados, cancelamento de todos eles, nova vida, esperança, alegria, força para sair dos problemas que estão engessando, paralisando a sua vida, não deixando que sua vida seja uma canção de glória a Deus, de glórias ao Senhor, que nos libertou de todos os nossos pecados. O texto é lindo, né? Pelo seu sangue nos libertou aquele que nos ama. Então, tenha certeza do amor de Jesus e que pelo seu sangue libertou você de todos os seus pecados. Creia em Jesus, com todo o seu coração, com toda a sua força, de toda a sua vontade,
Tudo isso que você gasta com tanta coisa ruim, entregue para o Senhor Jesus. Entregue para o Senhor Jesus a sua vida. Estou falando gastar tempo, gastar vida, gastar, até se for seus bens também, você dedicar todos eles a Deus com sabedoria, né? Não é jogando tudo fora, que isso não vai resolver nada, mas usando tudo que você é e tudo que você tem para a glória de Deus. É uma vida diferente. E essa proposta lhe é feita hoje por Cristo, de habitar vocês, que bato a porta do seu coração, diz o Senhor Jesus. Apocalipse 3º capítulo, mais um pouquinho aqui. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, ele vai entrar, vai cear com você, você com ele, ele vai viver com você. Ele vai estar com você para sempre. E sempre Jesus é sempre perdão. E sempre Jesus é sempre aquela sensação, na dor mais tremenda, na dificuldade mais absurda, na situação de maior desespero, a paz. Lembram da tempestade? Jesus estava dormindo, mas estava ali. E as pessoas tiveram dúvida e o importunaram. E ele calou a tempestade. Mas a tempestade não iria lhes fazer nada. E sabe por que a tempestade não ia fazer nada aos discípulos? Porque o Senhor Jesus estava ali. Essa tempestade que você está passando por ela não vai te fazer nada. Nessa vida ou na outra. Você está com o Senhor Jesus. E em estando com o Senhor Jesus, você está protegido, guardado, bem, em paz, está salvo. Ser salvo é isso, é estar com Jesus. Ser salvo é pertencer a Jesus. Ser salvo é caminhar com Jesus. Ser salvo é existir para Jesus. Que Deus aplique em nossos corações a sua maravilhosa palavra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Receba o perdão, viva o perdão. Que o perdão encha teu coração de alegria, que esse coração pulsante do Evangelho não guarde só para você o perdão, mas distribua, perdoe a todos, sare seu coração, cure sua vida, viva no perdão de Cristo e doe perdão a todos aqueles que não merecem, como nós não merecemos, mas todos nós precisamos de perdão. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos nós. Até semana que vem com mais um semanário de oração. Um forte abraço e muito obrigado pelas visualizações. Muito obrigado pelas curtidas. Muito obrigado pelo amor a mim dedicado. Não mereço, mas preciso. Que Deus abençoe a todos nós mais uma vez. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém.